Olá, amados, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom dia, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas. Bom dia, igreja. Estamos aqui nesta manhã de domingo para transmitir uma palavra de amor, de fé, de esperança, de salvação para a tua vida, para a tua casa. Quero agradecer a você que tem nos recebido com tanto amor, com tanto carinho aí na tua casa. Tenho recebido várias mensagens pelo WhatsApp, inbox, tá? Da bênção que tem sido a palavra do Senhor na sua vida, sendo ministrada através da nossa igreja, através da nossa vida. Muito obrigado pelo teu carinho, que Deus continue resplandecendo a tua luz, a tua glória em tua vida, na tua casa. Quero já agradecer a você e pedir para que você nos ajude a manter esse canal no ar, inscrevendo-se lá no nosso canal, tá? A única forma de você nos ajudar é ir lá no canal no YouTube, Pastor Fabiano Costa Gladiador, inscrevendo, lá tem um botãozinho vermelho, inscreva-se, inscreve lá nesse botãozinho, tá? Ative o sininho para você receber as mensagens e pronto, você já vai estar nos ajudando a manter o canal no ar. E compartilhe a mensagem, mande para quem você quer que o Senhor alcance. Pregue o evangelho mandando essa mensagem para alguém que você ama, alguém que você quer ver ser alcançado pelo evangelho. Eu quero nesta manhã tratar um assunto de suma importância e relevância para esse tempo. O tema da mensagem nesta manhã é a apostasia dos crentes em tempos de crise. Você já ouviu falar nessa palavra apostasia? Se não, você vai ouvir falar nesta manhã. Quero pedir a você para abrir a palavra do Senhor em Filipenses, lá no Novo Testamento, capítulo 1, estaremos lendo do verso 15 ao verso 17, depois o 20 e o 21 e depois do 27 ao 30. Então quero trazer uma palavra de edificação, de exortação, de amor, de paz para a tua vida nesta manhã. E se você não sabe o que é apostasia, você vai ficar sabendo nesta manhã. E é bom que você saiba, para que você não seja pego de surpresa. Eu quero dizer para você que Jesus Cristo está voltando, está mais próximo do que se imagina. Amém? Os sinais já estão acontecendo, tá? Vamos lá, diz assim a palavra do Senhor, Filipenses capítulo 1, parte do verso 15. Verdade é que também alguns pregam a Cristo por inveja e contenda, mas outros de boa vontade. Uns, na verdade, anunciam a Cristo por contenção, não puramente, julgando acrescentar aflição às minhas prisões. Mas outros por amor, sabendo que fui posto para a defesa do Evangelho. Vamos lá para o versículo 20 e 21. Segundo a minha intensa expectação e esperança, de quem nada serei confundido, antes, com toda a confiança, Cristo será, tanto agora como sempre, engrandecido no meu corpo, seja pela vida, seja pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Versículo 27 a 30. Somente deveis portai-vos dignamente conforme o evangelho de Cristo, para que, quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós que estáis num mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo pela fé do evangelho. E em nada vos espanteis o que resistem, o que é para eles, na verdade, é indício de perdição, mas para vós de salvação, e isto de Deus. Porque a vós vos foi concedido em relação a Cristo, não somente crer nele, como também morrer por ele, tendo o mesmo combate que já em mim tendes visto e agora ouvis estar em mim. Amém. Louvado seja o Senhor pela palavra da verdade nesta manhã. Amados, por que o apóstolo Paulo escreve esta carta à igreja que está lá em Filipo, né, na Grécia? Porque começou a acontecer um problema dentro da igreja. Assim que o apóstolo Paulo é preso, e quando ele escreve essa carta, ele está preso em Roma, assim que ele é preso, algumas pessoas da sua igreja, lá em Filipe, algumas pessoas daquela igreja, no momento de crise, no momento em que o líder não estava na igreja, no momento em que o apóstolo que
levou o evangelho lá, estava preso, trancafiado, eles entenderam que cada um deveria agir da forma que bem entendesse, fazer o que bem entendesse, da forma que melhor lhe agradasse. Então houve uma divisão entre um grupo de pessoas. Havia um grupo que ficou genuinamente com o evangelho, anunciado pelos apóstolos, um outro grupo que começou a pregar, tirando vantagens das cadeias do apóstolo, e um outro grupo que simplesmente passou a me pregar a palavra de acordo com seus desejos, de acordo com as suas vontades, de acordo com a sua humanidade. Então o apóstolo Paulo traz uma palavra dizendo para eles o seguinte: olha só, alguns de vocês realmente estão pregando o evangelho por contenda, por vanglória e por desejo pessoal. Outros estão usando o subterfúgio das minhas cadeias, do meu sofrimento, para levantar um estandarte a seu favor, enquanto outros permanecem no evangelho da graça e da salvação em Cristo Jesus, e Deus os salvará no dia do juízo. Então o apóstolo Paulo começa a discorrer sobre a apostasia em tempos de crise. Nós vemos hoje que o mundo vive uma crise de pandemia, não é? A nível mundial, milhares e milhares de pessoas morreram ao redor do mundo, mais de 107 mil pessoas morreram no Brasil, mais de 3 milhões foram infectados e tivemos que parar tudo, parar comércio, parar os cultos presenciais. Então começamos a vivenciar uma crise sem precedentes e que não há data marcada para se encerrar. E nisso eu quero mais uma vez firmar, consolidar, bater na tecla e deixar bem claro para você: cuidado, analise bem como está a tua vida, como está a tua casa, porque Jesus Cristo está voltando e Ele pode sim voltar neste momento e você não está cuidando das coisas do Senhor, está cuidando das coisas que te agradam, das coisas que te interessam no momento de crise, no momento de sofrimento, de dor que a humanidade está passando. Era isso que aconteceu quando Paulo foi preso. As pessoas, em vez de cuidar das coisas do Senhor, cada um resolveu cuidar das suas coisas e fazer o evangelho a sua moda, a moda da casa, a moda da sua especialidade. E muitos estão fazendo isso por aí. Então, o que é apostasia, pastor? Apostasia é o ato de renunciar a um partido, renunciar a uma crença, renunciar a uma doutrina, renunciar a uma teoria. Foi o que alguns da igreja de Filipe fizeram. Se apostataram da verdade, dos caminhos do Senhor. A apostasia é o abandono da fé, é a renegação ao Senhor. E vou dizer uma coisa para você. Eu vou te explicar bem tranquilamente o que é apostasia, e você vai identificar se você está apostatando da fé ou não, se você realmente é servo ou não. Você vai se identificar nisso daí. E por que eu trago esta palavra para você nesta manhã? Eu trago como um alerta de Deus para você, porque eu quero te ver no céu. Eu quero ver você e a sua casa salvos no Senhor, porque essa é a missão da igreja, essa é a missão do pastor, anunciar a verdade. E você não espere de mim palavras que vão fazer carícias no seu pecado, porque eu não prego para fazer carícia em pecado de ninguém. A minha mensagem é a mensagem do evangelho genuína e verdadeira. Ela é de correção, exortação, edificação e salvação, conforme é o evangelho do Senhor. Então nós não vamos fazer carinho no seu pecado, porque o teu pecado está te levando para o inferno. E se você abandonar o pecado, a salvação te levará para o céu. Amém? Para onde você quer ir? Para o inferno ou para o céu? Ah, pastor, eu quero ir para o céu. Então deixe o pecado de lado, ouça essa mensagem, aplica ela no teu coração e tenha vida em abundância e receba a salvação eterna. Amém? Então, o sentido da apostasia é o afastamento definitivo e deliberado das suas crenças, do seu entendimento de fé. É o desvio da sua prática religiosa em Cristo Jesus. E esse sentimento pode ser manifesto publicamente. Como? De que forma? Quando você deixa de ir à igreja. Não quero mais ir à igreja,
não vou mais voltar lá, eu estou meio frio, eu estou meio isso. Bingo! Você está apostatando da fé. Está achando que há um problema em outra pessoa ou na sua comunidade religiosa, enquanto o problema está em você, que não está consolidado em Cristo e achou que estava. Deixa eu dizer uma coisa para você: levantar a mãozinha na igreja, dizer que aceita Jesus, né? Dar a profissão de fé, ser batizado, tomar ceia, isso não é garantia de salvação eterna, não. Isso não é a garantia da salvação eterna. Isso são ritos religiosos que precisamos praticar, porque é a forma de você dizer para o mundo que você morreu para o mundo e renasceu para Cristo Jesus. É a forma de você ser integrado a uma comunidade religiosa, dando a sua profissão de fé através do batismo também. Mas isso não é o selo da garantia da sua salvação. Talvez você tenha tomado um banho no batistério, talvez você tenha tomado um suquinho de uva, comido um pedacinho de pão e achou que, bingo, estou salvo, vou para o céu. Não é isso. Não é isso. E muita gente está sendo enganada, enganando a si mesmo, achando que por estar fazendo isso e está salvo, e aí está abandonando a igreja, deixando de ir, deixando de frequentar, nem ouvir os cultos online estão ouvindo mais. São as crises desse tempo. Estão se sentindo mais frias, estão se sentindo mais depressivas. Tudo isso são indícios de apostasia espiritual. E há um motivo para essa apostasia e eu vou ensinar você e vou mostrar para você, tá bom? Para que você possa cuidar disso na tua vida e voltar para o Senhor, tá bom? Esse sentimento ele pode ser manifesto publicamente, é o que eu falei, saindo de uma igreja, ou pode ser manifesto internamente, escondido, oculto. Você está ali na igreja, mas teu pensamento não está ali. Você está ouvindo o culto, mas o teu pensamento não está em ouvir o culto, não está prestando atenção em ouvir o culto. Teu pensamento está em outra coisa. E dentro remói aquele sentimento no mais profundo do teu coração, sentimento de desprazer, um sentimento de esfriamento, um sentimento ruim. E aí você acha que a culpa é do evangelho, que a culpa é de Deus, que a culpa é da igreja, que a culpa é do pastor. Não é não. Você vai saber a culpa é de quem. E o problema está com quem. Você vai saber nesta manhã. A palavra de Deus diz que aqueles que se apostatam da fé, eles são como uma mulher que abandona o marido e o seu casamento. Oséias capítulo 11, verso 7 diz que o meu povo está inclinado a desviar-se de mim. Olha só, Deus está dizendo para mim e para você que eu e você temos inclinações a desviar-se do Senhor. Começa a colocar aí teus pensamentos em ordem. O próprio Deus diz que eu e você somos inclinados a abandonar Ele. É Deus que está falando. Então eu vou dizer para você ao decorrer dessa mensagem o que você precisa fazer para não se apostatar da fé. E se é que você já não se apostatou, voltar para o Senhor ou se prevenir disso não acontecer na tua vida. Eu quero que você abra comigo 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Está logo na frente aí. Tá? 2 Timóteo capítulo 2. Olha o conselho que Paulo dá para Timóteo, pastor, um garoto que tinha entre 16 e 18 anos, tá? Uma responsabilidade imensa. Olha o conselho que o apóstolo Paulo dá em plena crise. Nós estamos vivendo uma crise. Qual é o conselho que você deveria receber de mim? Fica tranquilo, isso vai passar, nós vamos poder nos abraçar, nos beijar, nos amar, nós vamos poder ir a restaurante, ir a shopping, ir à praia. Você está esperando isso de mim? É sério? Não, o conselho que eu te dou é: põe a tua casa em ordem, conserta o teu casamento, a tua vida espiritual, a tua casa. Conserta a bagunça que você se meteu, porque Jesus Cristo está voltando. Eu não posso prometer a você que amanhã será um bom dia, mas eu posso dizer para você que a palavra do Senhor nos liberta de todo pecado, nos livra de todo mal, nos leva para o céu. Isso eu posso dizer para você. Isso que é a esperança que nós temos. O amanhã pertence ao Senhor. O hoje, a decisão é sua, de viver uma vida com Cristo ou viver uma vida conforme você quer viver. Diz assim a palavra do Senhor em 2 Timóteo, no capítulo 1 em diante:
Tu, porém, meu filho, fortifica-se na graça que há em Cristo Jesus, e o que em mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-o a homens fiéis que sejam idôneos, para que também ensinem a outros. Tu, pois, sofres aflições como um bom soldado de Jesus Cristo. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida. Olha o conselho que o apóstolo Paulo está dando para Timóteo. Olha só. A palavra que está sendo pregada para algumas igrejas aí, você vai ser vencedor, a vitória é sua. Cuidado com essas mentiras. Cuidado. Eu ainda vou pregar aqui o que a Bíblia diz e o que essa turma está falando aí. Aí você vai entender que Deus não está nesse negócio. Deus não está nesse negócio. Só tem uma forma de você ter cura espiritual, cura no seu físico, tá? Vitória na tua casa, tá bom? Garantias de sustentação, comida mesmo. Só há uma forma de você receber isso daí. Sabe como? Arrependendo-se do seu pecado. Transformando a tua vida de pecado numa vida de santidade diante do Senhor. Essa é a mensagem verdadeira do Evangelho que ninguém quer pregar nesse tempo. Sabe por que não querem pregar nesse tempo? Porque estão com medo de perder o seu dízimo, a sua oferta, a tua presença na igreja. Porque você quer ver uma coisa chata para o ser humano? É chegar na igreja e o pastor está dizendo que você está em pecado. Pastor só fala de pecado. Pastor só fala... Amados, acorda. A palavra de Deus diz que nós somos pecadores. Nós somos pobres, miseráveis. Esse negócio de campeão, esse negócio de vitorioso, irmão, você só vai ser campeão e você só vai obter vitória se você largar o pecado, abandonar a tua vida de promiscuidade, abandonar essa amante que te cerca, essa jogatina que você vive, a cerveja e o bar que você não sai de lá. Aí sim você vai ser vitorioso. Não entra nessa de ir para a igreja achando que ali tem fogo, tem poder, eu vou para aquela porque a palavra é mais poderosa, eu vou para aquela. Cuidado, que no final de tudo você está indo para o inferno junto com esses pregadores que estão dizendo isso para você. Porque a palavra de Deus diz arrependei-vos, pois já é chegado o tempo do arrependimento, é chegado o tempo do Senhor. Essa é a palavra de verdade. E quando você se arrepende, e quando você se conserta, e quando você começa a caminhar com o Senhor, aí você obtém vitória em meio a tantas aflições, em meio a tantas lutas, em meio a tantos embates. Sem arrependimento não há vitória. Esse negócio de toma lá da cá, Deus não é homem para barganhar com homem. Deus não barganha a sua santidade. Se estão pregando isso por aí, se você está num lugar que está pregando isso, sai fora. Abra o teu olho, porque você está indo a passos largos para o inferno. Eu tenho visto muita gente aí andando, caminhando direto para o inferno. Então o apóstolo Paulo diz aqui, tu, porém, meu filho, fortifica-se na graça em Cristo Jesus. Por que fortificar? Porque em tempos de crise, em tempos de guerra, você tem que se fortalecer em Cristo Jesus. Não é na economia do país, não é no presidente da república, não é no governador do estado que você tem que se fortalecer. Não são as notícias que chegam a você, é em Cristo Jesus. A maior notícia para a tua vida de vitória está na palavra de Deus. Em Cristo Jesus. Não em homens, não em conceitos. É difícil ouvir isso? É difícil, porque muita gente não quer ouvir isso. Muita gente quer ouvir palavras que, amaciou, olha, que palavra bonita e gostosa. Deus está dizendo, não há nada mais bonito, nada mais prazeroso, nada mais gostoso do que um ímpio que se arrepende do pecado. E Deus está chamando você ao arrependimento. Arrependei-vos, pois já é chegado o reino dos céus. E aí ele vai dizer que ninguém que milita com o evangelho tem tempo de se embaraçar com as coisas desse mundo. Você crente, por que você abandonou a igreja? Por que você desapareceu? Você não vai à igreja, você não dá satisfação ao seu pastor, você não liga, você não assiste mais as mensagens. Por quê? Por quê? Sabe por quê? Porque você está todo embaraçado, todo amarrado, todo preso, todo atolado com as coisas desse mundo. Já esfriou espiritualmente por dentro, porque você deu vazão ao mundo ao invés de dar vazão a Cristo e tem dado desculpa. Você está dando desculpa pelo teu esfriamento e Deus está vendo o que você está fazendo. Aqui está o X da questão. Aí o apóstolo Paulo vai começando a trazer à luz
trazer à luz as coisas que estão nas trevas. Olha o que ele vai dizer para Timóteo, versículo 14 do capítulo 2. Traze estas coisas à memória, ordena-lhes diante do Senhor, que não tenham entre eles contendas de palavras, que para que nada se aproveitam, mas que pervertem os ouvintes. Quem você está dando ouvido? Quem você está escutando nesses dias? Hein? Quem é o pregador que está colocando no teu ouvido coisas profanas, coisas que são longe do Senhor, te seduzindo a andar por caminhos tortuosos, levando você ao esfriamento espiritual? Hein? Contigo, comigo, umbigo, TV Globo, Veja, hein? Esses pregadores aí, coach, que estão indo para o inferno e arrastando multidão, e você está achando que Deus está naquele negócio. Deixa eu falar com você, Deus não está na manifestação de multidões. Deus está no coração sensato e que está arrependido, tá? Nem toda aglomeração, nem toda multidão, nem toda igreja botando pelo ladrão é significado de presença de Deus, tá? Depois nós vamos pregar sobre isso, você vai entender claramente. Você sabe por quê? Porque o verdadeiro evangelho, ele corta, ele machuca, ele nos arrebenta para que o novo venha. O evangelho não nos acaricia, nos embala, não. Parem de ficar ouvindo essas besteiras por aí. No dia do juízo final, você vai se arrepender e lá não tem como mais voltar atrás. Presta atenção. E aí o apóstolo Paulo diz aqui, versículo 15, procure apresentar-se a Deus aprovado, tá? Como alguém que não tem do que se envergonhar. Por que você sumiu? Por que você está dizendo que está frio? Hein? Sabe por quê? Porque o pecado traz vergonha. E a apostasia, ela entra em você e te pega por dentro, te amarra num precipício de depressão, de angústia, de dor, de esfriamento. E você não entende o que está acontecendo. O nome disso é apostasia. E Satanás é expert em levar o homem a apostatar-se de Deus, a abandonar o Senhor. O que faz um homem se afastar de Deus? A infidelidade, tá? Hebreus capítulo 12, verso 1 vai dizer que nunca haja em qualquer um de vocês, em qualquer um de nós, um coração mau e infiel, para que isso não nos aparte de Deus. Hebreus 12, 1. Então a infidelidade é um dos motivos de você estar se afastando do Senhor. Pastor, eu sou infiel? Não estou dizendo que você... Eu não estou dizendo que você é infiel, até mesmo porque eu não te conheço. Mas Deus te conhece. E essa palavra é para mim e para você. Porque quando eu, como servo de Deus, resolvo fazer uma outra coisa que não é do Senhor, no momento de crise como essa, começa a falar de uma outra coisa que não seja o evangelho, eu estou sendo infiel sim. E por que Deus usa a figura da mulher? Para dizer que ela se afastando do marido é como você se afastando de Deus. Porque a igreja é a noiva de Cristo. E se você é a igreja de Cristo, se você não está indo mais à igreja, não frequenta mais, entendeu? Não assiste mais os cultos online, você é infiel. Você está cometendo a infidelidade, o adultério espiritual. Não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus que está falando. Porque você está dando vazão a uma outra coisa que não é o Senhor. Por isso que a palavra de Deus diz que como uma mulher se aparta de seu marido, assim aleivosamente você faz com o Senhor. Está lá em Jeremias capítulo 3, verso 20. Deus trata a apostasia como a infidelidade de um matrimônio. Hebreus capítulo 13, verso 4 vai dizer: digno de honra entre todos é o matrimônio, é o leito sem mácula, ou seja, é o relacionamento seu com o seu marido, né? Do seu marido com a senhora e de vocês dois com Deus. Não adianta vocês estarem bem entre vocês e vocês não estarem bem com o Senhor. Vocês estão cometendo infidelidade. Por que Deus usa essa figura da mulher? Porque é a representação da igreja com Cristo Jesus. Deus trata a apostasia como um adultério, como infidelidade. Pastor, como deixar de ser infiel então? Como deixar de ser apóstata? Abra lá Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55. Isso ninguém gosta de ouvir, queridos.
Isso, as pessoas vão para uma igreja que não preguem sobre isso, porque elas não querem ouvir isso. Isso incomoda, isso machuca. Tem gente que tem pecado de estimação. Você tem pecado de estimação? Aquele que você não consegue se livrar dele? Então você não vai querer uma igreja que prega a verdade. Você vai querer uma igreja que satisfaça o teu ego, o teu emocional, né? Diz assim a palavra do Senhor, Isaías capítulo 55. Olha só, versículo 6 diz assim: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Deixa eu dizer uma coisa com você: o momento de buscar o Senhor é hoje, porque você ainda pode achá-lo. O momento de você invocar o Senhor é agora, porque ele ainda está perto, tá? Aí vem a mensagem de como você deixar, né, de ser infiel, de ser apóstata. Deixe o ímpio o seu caminho, tá? O homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá de você, tá bom? Torne para Deus, porque grandioso é em perdoar. Então esse é o momento de você voltar para Deus, tá? Se você não está indo à igreja, se você não está frequentando a igreja, se você não dá mais satisfação a ninguém sobre a tua vida, se você não assiste mais as mensagens, se você não procura mais, volta logo, porque você está longe do Senhor. E você está dando desculpa para o teu esfriamento, para o teu afastamento. E a palavra de Deus está sendo bem clara. Deixe o seu mau caminho, tá? Deixe de ser maligno e se converta ao Senhor, para que Deus se compadeça de você, tá? E perdoe o seu pecado. Versículo 8. Porque o seu pensamento não são os pensamentos do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, diz o Senhor. O pensamento do Senhor não é o nosso, não é igual ao nosso, tá? E nem o nosso caminho igual ao caminho do Senhor. Nós estamos trilhando um caminho diferente. Se você não vai mais à igreja, se você não está mais nem aí, se você vai de uma igreja para outra, se você hoje não está satisfeito aqui, muda para lá, você não está no caminho do Senhor, você está perdido com seus pecados. O problema está dentro de você, porque assim como os céus são mais altos que a terra, versículo 9, assim são os meus pensamentos e os meus caminhos mais altos que os seus caminhos, assim diz o Senhor. Eu quero dizer para você que o teu sentimento, o teu pensamento que você está passando, nada tem a ver com Deus, tem a ver com você. O problema está com você e o Senhor está convidando você nesta manhã a voltar para Ele. Volte-se para Ele. Você está longe do caminho do Senhor, mesmo achando que está salvo, mas você não está, você está longe do caminho do Senhor, tá? Então, como eu tenho dito, Deus trata a gente que se apóstata dele, que se afasta dele, como infiéis. Quais são as características de alguém infiel, pastor? Malaquias capítulo 3, verso 7 em diante, vamos lá rapidamente. Quais são as características de alguém infiel? Vamos lá. Muita gente usa esse texto para falar de dízimo e oferta, mas não é bem isso. Deus está falando da sua e da minha infidelidade para com Ele, se existe, tá? Se existe. Se não existe, volta para casa, volta para a igreja, não dá desculpa mais não. Chega de dar desculpa para que você não ouça no dia do juízo: não vos conheço, vós que praticais a iniquidade, tá? Diz assim a palavra do Senhor, Malaquias 3, 7. Desde os dias de vossos pais desviastes dos meus estatutos e não guardastes. Tornai-vos para mim e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo para você que está afastado dele, que não vai mais à igreja. Desde quando começou a pandemia, você sumiu, desapareceu. Você que ficava reclamando que por causa da pandemia a igreja estava fechada, e a igreja voltou e você não voltou. Eu não estou falando por mim não, queridos. Eu não tenho nada a ver com a tua vida. Eu só estou pregando o evangelho. Mas muitos colegas pastores têm reclamado que as suas ovelhas, sumiu, desapareceu. Nem assistir as lives estão assistindo mais, nem as mensagens. Aí sabe o que eu disse para ele? Infelizmente as ovelhas se apostataram. E esse é um sinal claro desses dias, que muitos se apostatariam da fé, abandonariam os ensinos bíblicos e a verdade para dar ouvidos a ensinos de demônios. Está lá em 2 Timóteo, capítulo 3. Entendeu? E eu vou terminar com ele. Então Deus está dizendo que desde antigamente vocês abandonaram ele. Ou seja, não é de agora que vocês vêm abandonando o Senhor. Já é há tempo, desde os seus pais, que vocês têm abandonado o Senhor. E aí o Senhor está dizendo: torne-se para mim.
para que eu possa me tornar para você. Aí você vai dizer, não, mas eu estou bem com Deus, eu estou sendo abençoado. Cuidado! Satanás também faz milagres. Satanás também faz coisas boas para enganar você. E aí no final disso daí é um caminho de morte, é um caminho de perdição. Aí diz assim, versículo 8, roubará o homem a Deus, todavia me roubais, sim, Deus está dizendo. Em que eu estou te roubando? Nos dízimos e ofertas alçados no altar. Sabe qual é o maior dízimo, é a maior oferta que você pode alçar no altar? A tua vida e a tua casa. Aqui está o maior dízimo e a maior oferta que você pode alçar ao altar do Senhor. A tua vida, a tua família e a tua casa. E você tem roubado isso de Deus. Não só tem sido negligente ao Senhor, como você tem levado a sua família também a negligenciar. E você, marido? Você não é o cabeça do lar? Por que você não está na igreja e levando a tua esposa e teus filhos? Sabe por quê? Porque você é um fraco. Você está afastado do Senhor, você se apostatou da fé. E você é um fraco. Porque você tem tanta força para tanta coisa errada, mas você não tem coragem de se arrepender e voltar para o Senhor. Pastor, eu não posso mentir para você, eu tenho que falar para você a verdade. Entendeu? Eu quero chegar no céu e ouvir do Senhor, servo bom e fiel. Agora, a verdade está exposta. Você decide voltar para Deus ou não. Ficar em casa assistindo Fantástico ou ir à igreja. Dar desculpa de não ir à igreja porque você está resolvendo alguma coisa, que no outro dia tem que fazer alguma coisa, ou ir à igreja. A decisão é sua, irmão. A decisão é sua, querido. Então, vamos lá. Outra, o que o crente deve fazer para evitar a apostasia? Marcos capítulo 14, verso 38. Marcos 14, verso 38. Vamos lá, rapidamente. Marcos 14, verso 38. Diz assim a palavra do Senhor. Sabe por que você está frio? Sabe por que você não vai à igreja? Sabe por que você tem dado desculpa para Deus? Porque você parou de orar e de vigiar. Diz a palavra do Senhor, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Você é fraco. Sabe por quê? Porque você não ora e você não vigia mais. Nem lê a Bíblia você lê mais. Você faz tantas outras coisas, mas não lê a Bíblia. Você assiste novela, você assiste filme, você passa o dia todo no Netflix, a noite toda no Netflix, você fica jogando videogame aí no sofá da tua casa, você fica fazendo de tudo, mas você não ora, você não vigia, você não lê a palavra de Deus, você é fraco. Por isso que você está frio, por isso que você tem se apostatado da fé. Vamos lá. Outra coisa, quais são as características de um infiel? Já falei. Vamos aqui, vamos finalizar. O que leva um crente a se apostatar da fé? Mateus 24, 12. Vira aí a página, rapidamente. Mateus 24, 12. Mateus 24, 12. Diz assim a palavra do Senhor. Pastor, o que leva um crente a se apostatar da fé, a deixar de ir à igreja, a deixar de ouvir o evangelho, a deixar de cultuar, a deixar de dar bom dia, a deixar de dar boa tarde, a deixar de viver, a viver reclamando. Eu vou dizer o que leva um crente a fazer isso. Mateus 24, 12. Por multiplicar a iniquidade, o amor dele se esfriou. A iniquidade já multiplicou na tua vida, você já não ama mais ninguém. Você não ama a tua esposa, você não ama o teu marido, você não ama os teus filhos, você não ama a tua família, porque a iniquidade já instalou dentro de você. Que isso, pastor? É porque se você amasse o teu marido, você arrastaria ele para a igreja. Ah, mas ele não quer ir. Você iria lá buscar pelo Senhor, para ele. Se você amasse a tua esposa, você botaria ela dentro do carro, vamos para a igreja, mas você não faz. Se você amasse os teus filhos, você estaria levando eles para a igreja, ensinando eles o caminho que eles deveriam andar, mas você não faz. Antes, vocês estão dando desculpa ao Senhor de não ir à igreja, de não frequentar os cultos, de não ouvir mais a mensagem de Deus, de não dar mais satisfação ao Senhor da sua vida. Então, a iniquidade já adentrou dentro de você, gerou a apostasia que já te afastou do Senhor. Mateus capítulo 24, verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. O amor se esfriou. Pastor, olha só, a palavra de Deus diz lá em Apocalipse, é melhor que você seja frio, para que Deus te esquente, e quente, para que Deus te faça mais quente ainda, do que viver essa mornidão que você está vivendo. Ora você quer a igreja, ora você não quer, ora você é isso, ora você não é, você está em dúvida. E a dúvida é um dos sinais da apostasia na tua vida. O que a apostasia leva o crente a produzir?
Vamos lá, Gálatas capítulo 5, 19 e 21. O que uma apostasia leva o crente a produzir? Pastor, por que o senhor está falando crente? Porque crente é um nome que a gente dá àquele que diz que crê em alguma coisa, né? Você é crente? Sou, pastor. O diabo também é, mas só que a palavra de Deus diz que ele estremece diante do Senhor. Você tem estremecido quando Deus diz para você que você precisa mudar, que você está errado, ou você tem ficado com raiva do pastor? Estou com raiva desse pastor porque ele está falando que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não sou eu que estou dizendo, querido, é a Bíblia que está dizendo. E a tua forma de viver, a forma que você está levando hoje, é que está revelando quem você é. E aí é você com Deus aí. Eu não estou aí na tua casa, eu não estou do seu lado. Não é? Se isso está mostrando para você que são áreas da sua vida que você está precisando mudar, é sinal que você está apostatado de Deus, está longe do Senhor. Então vamos lá. Gálatas capítulo 5, verso 19. Quais são os sinais que o crente produz quando ele está apostatado de Deus? Vamos lá. Quais são os sinais? Adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúme, ira, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, grutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Quais são os sinais que provam que um crente se apostatou? O que ele produz? Vamos lá novamente, porque as obras da carne elas produzem. Então o que elas estão produzindo? E aí você vê se você está cometendo algum desses atos, tá? Adultério, está traindo a Deus? Então já era. Está traindo a esposa ou o marido? Já era. Fornicação, está fazendo sexo fora do casamento? É isso mesmo? Então você está longe de Deus. Ah, eu não sou casado e está fazendo sexo? Então já era. Impureza, ou seja, você está se misturando, bar, jogatina, bebedeira e ao mesmo tempo dizendo que serve a Deus? Então você está impuro, né? Lascívia, fornicação, idolatria. Idolatria, o que é idolatria? Está idolatrando um monte de pastor por aí. Pastor, igreja, isso é idolatria, querido. Somente a Deus devemos exaltar e somente a Ele adorar. Entendeu? Começa por aí. Invejas, ciúmes. Ah, você está com ciúme do seu marido, está com ciúme da sua esposa. É isso? Você não confia nela? Então tem um problema aí. Você está apostatado da fé. Vamos lá. Né? Pelejas, dissensões, heresias. Vive aí atrás de revelação, que eu chamo de revelamento, culto de adivinhação, culto de cura. Cuidado, hein? Ah, eu vou em tal igreja que lá o pastor trabalha com cura. Cuidado. A Bíblia vai te revelar que está fora de contexto. Eu vou pregar sobre isso, eu vou desmascarar muita gente. Cuidado, entendeu? Então, homicídios, bebedeiras, grutonarias, churrascada, festa e tal, igreja, tá nem aí? Esses são os sinais de que você abandonou o Senhor. E o que devemos fazer, pastor, para voltar para Deus? Abra lá, Hebreus capítulo 10. Hebreus capítulo 10 para a gente encerrar aqui. Hebreus 10. Diz assim a palavra do Senhor, a partir do verso 19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho, que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos-nos com verdade, com um verdadeiro coração de inteira certeza de fé, e tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que nos prometeu. Eu vou parar por aqui. Porque o meu tempo já se esgotou. Depois a gente continua falando sobre apostasia. Eu quero dizer para você, se há no teu coração um esfriamento espiritual, se há no coração seu um cansaço, um desânimo de não mais ir à igreja, de não ouvir mais os cultos, de não mais ir dúvidas, eu acho que eu vou ficar em tal igreja, eu acho que eu vou para essa igreja, está na hora de você repensar que crente é você. Está na hora de repensar que servo de Deus é você. Porque Deus não tem nada com esse sentimento aí não. Esse sentimento tem tudo a ver com a iniquidade que você já deixou entrar na tua vida, a apostasia e Satanás.
Então você precisa melhorar consigo mesmo. Por que você não assume diante do Senhor que você está errado? Por que você não assume a verdade? Eu estou errado, eu estou mal comigo mesmo. O Senhor me ajuda e procura ajuda. Procure o pastor da tua igreja, procure a tua igreja, procure o Senhor, procure os irmãos para orar por você, peça socorro. Não morra, não morra sem buscar ajuda e não perca a tua salvação por causa da tua negligência, do teu orgulho, da tua vaidade, da tua soberba. O Senhor está de braços abertos esperando você. E nós também, Igreja Batista Ebenezer, ali na Praia do Farol de Santo Tomé, na rua Martins Afonso, número 45, está de portas abertas esperando você, para que você possa receber de Deus, mudar a tua vida e viver uma vida de paz em meio a tantas guerras, em meio a tantas lutas, em meio a tantas tribulações. Essa é a mensagem que eu quero deixar para você com muito amor e muito carinho, porque é uma mensagem de preocupação do pastor com a sua vida, porque a vontade do pastor é que todos os membros da sua igreja vá para o céu, mas eu não posso agarrar no teu braço e levar. Você tem que ir com arrependimento dos seus caminhos e aceitação de Cristo Jesus como Senhor da tua vida. Que Deus abençoe e logo mais estaremos juntos no culto presencial.